venha do jeito que você está. Certa vez, Jesus está chegando de viagem e ele está com fome. Ele avista uma figueira e fala: dá-me de comer. E ela não tem o que lhe dá de comer. Mas ela tem folhas, ela está se exibindo fora do templo. E aí Jesus chega para ela e fala: ó, já que Deus, seu Criador, desceu aqui, você não tem o que comer, o que me dá de comer, então seca, porque você não serve para nada. Certa vez, Deus colocou o servo dele, que também está vindo cansado do caminho, ao lado de uma pessoa que é da religião que se apropriou do nome de Jesus para si. Esta religião tem todo tipo de problema dentro dos fiéis e dos falsos profetas que eles seguem, mas eles julgam a saia da Anitta, algum de ferreiro cantou para essas beatas que entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena, e elas não entenderam muito bem a referência e começaram a culpar a Deus. Alguns pastores, Deus diz assim: olha, Pedro, se você pediu para andar por cima das águas, vem com paciência, com calma, que a gente resolve esse probleminha de você ficar afundando, mas tem que ter fé. E aí, Deus pediu de tudo quanto é forma para essa pessoa abrir os olhos. Certa vez, este mesmo servo, cansado já de tentar resolver as coisas com a rainha do deserto, deixou um arquivo que Deus falou assim: ó, toma o evangelho para você se curar e curar a sua família. Algo verdadeiro que vocês não estão vendo. Essa samaritana tem problema com drogas, com prostituição, talvez com roubo, não, porque ela roubou o coração deste servo. E mesmo com todos esses problemas, a mãezinha dela colocou na cabeça dela, junto com o amante, de que esse servo era macumbeiro. Você planta uma rosa, e todos os dias você está ali colocando música para aquela rosa escutar, que todo mundo sabe, né, que estuda um pouquinho, que a rosa também é um ser vivo. E ela gosta de músicas legais. E se você coloca energia errada nas plantas, elas morrem. Este servo de Deus gostava desta rapariga de Jesus, e tudo que ele fazia de legal para ela, ela olhava com maus olhos. A família dela é cheio de pessoas drogadas,
que vem de geração em geração. Mas a mãezinha dela gosta de colocar na cabeça dela que macumbeiro é os outros. Sem perceber que nas cartas dos apóstolos, Tiago diz assim: não cuideis, se você cuida de viver pela lei, mas tropeçar em um ponto sequer, você se tornará culpado de todos. Oi, meu nome é Fernando Jacinto Vieira. Esse que vos fala, através de sinais, é Deus. O universo é um grande corpo. E por nós estarmos dentro desse universo, e não conseguir entender, ver o horizonte de Deus, nós temos nossa compreensão dos fatos um pouco errada. Deus, ele toca no seu pastor, no padre, no líder do centro espírita, de acordo com a interface daquela religião, que melhor conversa com eles, para passar uma mensagem. Porém, Deus pode tocar em qualquer coisa, inclusive no carro do SAMU que acabou de sair aqui da rua. Jesus era um cara legal. Cresceu no palácio do pai dele, participou da criação do ser humano e quer ver o ser humano prosperar. Todos temos escolhas e mesmo sendo legal, ele avisou, olha, o meu pai continua o mesmo. O mesmo como? O mesmo do Antigo Testamento. Ah, Fernando, mas o Antigo Testamento morre pessoas. Mesmo Deus. Mas no Antigo Testamento Deus entrega as pessoas para a prisão. O mesmo Deus. Por quê? Temos escolhas. E quando Israel resolve ficar brigando com Judá e Judá fica brigando com Israel, e mesmo eles sendo irmãos, Deus envia Nabucodonosor, que tem a sua compreensão da vida, para fazer um monte de coisa com o povo de Israel, para no final, Nabucodonosor, que era um filho da mãe, escrever a carta mais bonita que um ser humano pode escrever. E isso eu digo porque Nabucodonosor é muito arrogante, ele escreve essa carta com muita humildade, enquanto Eli, que recebeu a mesma mensagem de outro profeta, Samuel, Nabucodonosor recebeu de Daniel, enquanto Eli recebeu do filho de Ana, que ele ficava xingando ali na igreja, falou, sua bêbada. Samuel 1, 2, 3, 4, 5, aí você vai ver ali primeiros capítulos do que eu estou falando. Nabucodonosor recobrou todo mundo
todo o seu reino, enquanto ele morreu. E teve que passar o reino para Samuel. E depois para Davi, sabe, né? Hoje, esses dias Deus chegou para mim e falou assim, ó, Fernando, vamos conversar real. Você está nesse mundo de espiritualidade, certo? Certo. Você no mundo físico não pode matar, socar, nada. Mas no espiritual você pode o que você quiser. Sabe essa depressão que você está sentindo esses dias? Você sabe que está vindo dali, né? Você só é muito bonzinho e não quer aceitar. Você sabe que está vindo dali, né? Pois sei. Das duas, uma. Ou você manda toda essa energia que você está recebendo e mata quem tiver que matar lá no espiritual e dane-se, deixa que eu me resolvo aqui, ou morre você. Não por mim, mas por essas energias que você está recebendo. Andando por aí, eu trabalhando esses dias, na obra do Senhor, um lugar onde eu passo e ponho energia positiva ali, chegou um incêndio. Agora pegou fogo. Aí Deus falou, ó, a pessoa que vive aqui tem coisas comigo e com Deus que eu vou resolver com ela, mas as energias também estão vindo dali porque você tem passado aqui. E as energias lá das coisas que querem te destruir, não querem que a sua coisa vá para frente. Então você manda essa energia de volta. E resumindo, hoje Deus me tirou de casa só para mostrar o caminhão do SAMU, o carro do SAMU entrando no lugar e levando alguém na casa dessa pessoa, dessa figueira que não dá figo. E aí Deus chegou para mim e falou assim, Fernando, eu sei que as pessoas vão te julgar, vão falar, Fernando, tá falando de morte com tanta naturalidade, mas é isto, é sobre espírito e verdade. Deus chegou para mim e falou, mano, o que você realmente está sentindo? Ódio da situação. Então você tem que mandar o ódio. É dela isso. É dela que está com você e você está absorvendo. Por quê? Nós vamos do físico ao espiritual. Nós somos antenas que espalham através da nossa energia, atitudes, comportamento, sentimentos, coisas por aí. No mundo espiritual, à noite eu vou dormir, aí eu deito, relaxo. E para dormir, eu medito. Eu uso as técnicas de meditação, de respiração, para dormir. Relaxo o meu corpo e o Pipo dorme comigo na cama. Quando às vezes sai alguma coisa, assim, dá um tremelique. Leve. Quando essa energia passa, o Pipo sente. Ele também se mexe. E lá na frente, no bairro, alguma coisa, eu escuto um barulho de alguma coisa que cai, quebrou. É sempre assim, quando é esse tipo de energia assim do nada. Quando eu sinto coisas como que não, ontem, né? Foi um vídeo aí atrás, que eu estava mexendo com a impressora não estava funcionando e Deus falou, mano, você é um Jedi. Põe energia aí. A impressora estava travada. A hora que eu senti que foi. Então, é como diz no Matrix, não pense que você tem que saber que você é. Você tem que saber que você pode. Você não precisa de preto velho, você não precisa de Exu, você não precisa de nada, você precisa de você. Quando você entra nessas coisas de Exu, preto velho, é porque algo está te escravizando. Em troca de galinha, de energia, essas coisas. Este algo é Deus vestido com a roupa que você quer. Então, eu te dei Jesus, a Bíblia para você estudar.
A Bíblia é um mapa que te leva para vários outros lugares. Mas você pode ficar só aí se você pegar o amar o próximo como a si mesmo, não julgueis, e a Deus acima de todas as coisas, e não é nessa ordem, mas você sabe do que eu estou falando. Tem a fé, e a religião pura e imaculada para com Deus é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Há na prova seguir isso aqui. Derruba umas igrejas por aí, fala para uns parentes que eles são hipócritas, nossa, sofra as consequências também, né? Porque assim, já vou avisar, é assim, a lei, né? É necessário que alguém fale a verdade, mas ai de quem falar. Como nós estamos num momento onde todas as leis da vida estão sendo quebradas, Deus está falando, dá porrada porque você vai morrer. É floresta, a macacada tá toda solta, junto com o leão, com o tigre. Só que o leão e o tigre aprenderam a se travestir, então eles entram ali e às vezes o lobo vem e come as ovelhinhas do Senhor sem perceber. E aí, nesse processo, estamos treinando, né? Então vamos pegar uns alvos fáceis, né? E aí Deus falou assim, ó, distribui um pouco das coisas que você está aprendendo. Eu pego todos os dias, pessoal. Eu não vou falar a verdade, não foi nem Deus que mandou, não, é mentira, tá? Mas eu faço todos os dias essas coisas aqui. Eu imprimo coisas, divido com as pessoas que eu gosto. E Deus acha isso positivo. E outro dia eu dei um desse para uma pessoa, para várias pessoas. E uma dessas pessoas, que é a que eu mais gostava, botou fogo na casa do cara que está fudendo o espiritual dela. Aí Deus falou, mata ela. Aonde? No espiritual. Manda toda essa energia de volta para ela. E morrer, morreu, filho. Deixa vir aqui que eu me resolvo com ela aqui. E aí você começa a ver as coisas acontecer e você só deixa. Por quê? Quando a gente não trata o câncer, a dor, se a gente não trata uma dor, ela pode virar câncer lá na frente. Esse câncer pode atrapalhar a vida de todo mundo. Eu conheci uma pessoa que ela era médium. E ela passou a mentir que era médium porque ela só fazia coisa errada. Então ela ia no terreiro ainda, mas ela tomava os remédios para fingir que não era para a família acreditar. Mas Deus está vendo. Certa vez, numa crise onde precisava de todos os espiritualistas, essa mulher foi fazer papel de coitada. Deus falou, vem. Quando ela veio, todo ao redor dela desmoronou. Por quê? Ela estava ali com o intuito de cuidar de uma parte do jardim. Mas estava pensando em matar pessoas e ferrar pessoas. E se esconder atrás de uma capa de invisibilidade. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Primeira Guerra Mundial terminou, um cara, ele estava com Adolf Hitler na mira. E ele deixou viver porque a guerra tinha acabado. Tempos depois, Adolf Hitler fez o que tinha que fazer. Se você, espiritualista, pessoas que gostam desse assunto, é só fazer assim, respira fundo, sente a energia daquela pessoa que você não quer sentir e manda tudo de volta. Manda com a frieza de o que é dela é dela. Se ela te desejou uma morte, que ela morra. E sem peso na consciência. E vai seguir sua vida. Quando você esquecer que você fez, a resposta chega. Sempre da melhor forma, se você não fica cobrando Deus e deixa Ele trabalhar. Você me acha muito frio? O lugar para onde você vai, se você não fizer a coisa certa, é mais frio ainda. Tá gostando desse conteúdo? Clica no curtir, compartilha com seus amigos, segue para receber as notificações todas as vezes que postarmos vídeos novos. Meu nome é Fernando Jacinto Vieira.
Este é o Diário de um Alquimista. Pode ter acontecido barulhos aí do outro lado. Aqui, Deus falou um pouquinho hoje, que às vezes a gente precisa levar a mensagem. Ó. Eu ia parar por causa dos 20 minutos. Também estava um pouco desesperado, porque o Instagram não recebe muito bem coisas com mais de 20 minutos, né? Então, quer manter. Mas já que passou, sinta as coisas que você não quer sentir. Olhe a realidade do jeito que ela é. Nós estamos em evolução. A grande maioria dessas pessoas que vivem nesse planeta, elas são seres humanos, mas elas não são humanos. Ser ou não ser? Eis a questão. Uma pessoa que recebe essa imagem, que eu sei que Deus deu para mim na hora certa, e falou, compartilha, e a pessoa não vê beleza nisso em Botafogo, é porque ela é um ser humano e não um humano. Outro dia, eu tinha uma pessoa que eu tinha minhas desconfianças em relação a ela. E aí, eu ouvindo uma conversa com uma outra pessoa sobre um pet. Que estava doente. Esta pessoa que eu tinha desconfiança chegou e falou assim, olha, para outra, por que você não faz uma eutanásia nela? Se ela para de sofrer. A outra chegou, outra também, sei lá, mas, ou não, eu vou até o final. Por quê? Às vezes, uma doença de um cachorrinho que viveu a vida inteira com você, é aquele momento de você ter uma experiência de ir com ele até o último momento, para ele fazer a passagem em paz. Agora imagina como deve ser, nos últimos momentos de vida, alguém te entregar como um objeto na mão de outro, e alguém te dá uma injeção e de repente você apaga. Quando o Harry Potter toma um couro lá do Draco Malfoy, na Ordem da Fênix, Luna Lovegood entra no vagão que o Harry tá, e ele está usando um óculos. Este óculos, ela consegue ver que na cabeça do Harry tá cheio de caraminholas. É uma metáfora, né? E aí, saindo, eles percebem, né, que parece que para os outros alunos que as carruagens de Hogwarts andam sozinho. Só que tem tipo uns cavalos muito magros lá que voa, que não sei o nome, eu não vou lembrar. Tresdários, alguma coisa assim, que leva eles, né? E ela fala, ó, só quem já viu a morte pode enxergar esses cavalos. Por quê? É uma metáfora para dizer que o cavalo, quando você enche de pedra na carroça e põe um cavalo só, ele está sofrendo, ele está ali. Os barulhos sempre na hora que eu falo, né? Quando você tem um cachorro e ele se torna um enfeite dentro da sua casa, para nada serve. Mas quando você e ele aprendem junto a conviver nessa selva de pedra, às vezes você não precisa forçar ele para entrar no rio, para nadar. É só você acostumar ele certo que ele entra sozinho. Entendeu o que eu quis dizer? Mas por que fala por parábolas? Jesus ele pede para dizer assim, ó.
Eis-me aqui, Emmanuel. Esse barulho também é uma confirmação para mim. Quer dizer assim, Deus conosco. Quer dizer que Deus está conosco através de quem quer falar o nome dele, através do nome dele. Então, eu sou Emmanuel para você hoje. Se você puder ser Emmanuel também para mim aqui, escreve um comentário aqui embaixo, dá um up nisso aqui, digita amém. Hoje a gente estava dando uma olhada assim nos números, né? E nem tudo vai tão assim, tão bem, né? E aí Deus só me levou assim para ver como que tava, né? Então, tudo que tinha muita fofoca foi rápido. Tudo que tinha muita mensagem boa, quase não andou. E Deus falou, mano, é assim mesmo, só segue, entendeu? Outro dia nessa cozinha eu comecei a pensar, nossa, pai, ninguém gosta dessas coisas que a gente fala, né? Aí ele falou assim, ninguém gosta de mim, né, do jeito que eu sou. Ele falou, então, mas é por isso que eu fui crucificado. É justamente por isso que eu estou na sua casa hoje e saí da casa dos Pedros. Porque eu estou preferindo ficar com o João e o Thiago, porque eles são mais gente boa de vez em quando. Eles têm o pipo, que quer atenção. Entendeu, pessoal? Então, assim, se você conhece a Rainha do Deserto, vou parar de colocar nomes aqui, porque vai saber se um dia eu preciso ficar deletando coisas, não quero. Mas se você está sabendo das histórias que existem por aí, avisem para ela que sim, o SAMU que saiu da casa dela é para dizer que Yeshu continua o mesmo. Yeshu continua o mesmo. Mas quando é que estamos acordados, né? Você quer conhecer o preto velho? Vou te mostrar. Infelizmente, hoje, né, eu tô usando essa câmera aqui, não dá pra ver. Mas é aqui, ó, o preto velho, esse aqui tá meio nublado hoje. Mas olhamos muito pra ele antes de Cronos vir, o tempo, e cortar o saco do Deus Pai. Aí Zeus tem que vir para mudar as coisas, né? É lógico que chega um momento que tem um crepúsculo dos deuses, né? Porque todo mundo quer roubar o ouro do Reno, do rio Reno, que não precisa. Porque o ouro desse rio é bom, mas não é para ser roubado. Enquanto, pessoal, uma alma nesse mundo sofrer, as coisas não vão ser do jeito que as pessoas querem. Eu não sei como é o final dessa história. Eu sei que na calmaria do meu ser, tenho pedido para Deus, por favor, faça bombas atômicas acontecer. Liberte esse mundo de tudo que é material. Queime a palha no fogo que nunca se extingue e prepare um mundo apenas para quem é mais espiritual. O caranguejo está aí desde lá do princípio e ainda vive debaixo da sua armadura. A cobra já poderia ter se transformado num lindo dragão da sabedoria, mas prefere viver do veneno que sai de sua boca. Uns vão dizer que apanhar por Jesus é uma coisa louca,
Mas o que seria do Harry se não fosse seus parentes trouxas? Quando é que estamos acordados, né? Pri, obrigado. Outro dia, Deus me levou por um caminho e me mostrou assim, falou, ó, isso resumiu minha vida, para você aprender também. Este caminho que eu queria ir tinha o lucro que eu queria receber. Este caminho que Deus tinha para mim tinha o lucro que ele queria me dar. Ao final do caminho, quando ele me deu o que ele queria, alguém passou e falou, olha, no caminho que você ia, tinha realmente o que você queria. Mas eu preferi ficar com o que Deus tinha para me dar mesmo. Bom dia. Namastê. Mas quando é que estamos acordados, né?